e dou-lhe as boas-vindas ao primeiro Lumia Talks. Hoje estarei a moderar este episódio sozinho porque a Paula Félix, que faria esta conversa comigo, infelizmente está doente e não nos pôde acompanhar. Paula, desejo-te e desejamos todos certamente aqui uma rápida recuperação. Na Lumia HR nós acreditamos que a tecnologia só cria um verdadeiro impacto quando é acompanhada de conhecimento, pelo conhecimento e pela experiência de quem trabalha diariamente com pessoas. Foi por isso que criámos a nossa rede de parceiros Lumia HR, um grupo de especialistas que complementa a nossa visão e ajuda as organizações a enfrentar os desafios na gestão e da gestão de pessoas. Hoje tenho o privilégio e o prazer de estar acompanhado pela Carla Canato, pela Débora Louro, pela Edith Tavares, pelo Luís Antunes e pela Helena de Brito Dias. A todos vocês, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por estarem a ajudar a fazer crescer este projeto, porque é sinal que também ele de alguma maneira, vos inspira e vos faz acreditar. E também aos outros parceiros que não puderam estar aqui presentes, mas que naturalmente estão aqui também reconhecidos. Bom, o objetivo de hoje é partilhar experiências reais, diferentes perspectivas e boas práticas que possam inspirar quem nos está a ouvir e quem nos possa ouvir no futuro. Vamos então começar com um primeiro bloco, uma mesa redonda aqui digital, e queria nesta primeira mesa redonda trazer aqui o tema onde pretendo contextualizar uma realidade que muitas empresas vivem atualmente. Eu sinto isso, tenho a certeza que muitos de vocês aqui presentes também sentem, e a ideia aqui é nós percebermos esta realidade que se fala tanto hoje em dia das pessoas versus a inteligência artificial, do medo da substituição e do toque humano que é preciso ter nos dias de hoje. Portanto, a minha primeira pergunta para todos vocês é: há muitas equipas que olham para a inteligência artificial ainda com desconfiança. Todos nós utilizamos a inteligência artificial, mas eu sinto que ainda há muita desconfiança. Na vossa realidade, nos contextos que vocês vivem no dia-a-dia, como é que explicam a um colaborador que a inteligência artificial não veio tirar-lhe o trabalho, mas veio tirar-lhe uma fatia chata e repetitiva do dia-a-dia? Carla, queres aceitar o desafio de começar por ti e depois vamos ver quem é que mais nos acrescenta? Olha, aceito. Assim, normalmente há sempre aquela pergunta que eu acho que é crucial, que é: quanto tempo do teu dia passas a fazer aquilo que efetivamente foste contratado para? Eu acho que seria aqui um bom pontapé de saída, porque quando nós fazemos essas perguntas, normalmente o que acontece? Perco demasiado tempo com tarefas administrativas, introduzir dados num Excel, etc. E por vezes não temos tempo de fazer o resto. Aqui eu acho que a IA traz-nos exatamente a parte, tira-nos a parte chata, digamos assim, do trabalho, a parte pesada, e acaba por nos libertar para fazer efetivamente aquilo que temos mesmo que fazer e para o qual fomos mesmo contratados. E aqui acho que a IA acrescenta e não retira, diria eu. Ok. Edith, queres trazer-nos a tua perspectiva? Com certeza, olá a todos. O que eu diria era exatamente, se calhar, tratando-se aqui de pessoas, no fundo, e acrescentando a tarefas aquilo que é o sermos pessoas, o valor das pessoas. A IA, no fundo, vai acrescentar, digamos, a nossa máquina, se quisermos, a nossa forma de trabalhar. E claro que quando estamos perante uma proposta de algo diferente, a estranheza à mudança traz aqui também muitas questões. E também nessa área, julgo que algumas pessoas, quando estão quando está a ser colocada uma nova proposta, digamos, de trabalhar uma nova organização até do trabalho, fica sempre duvidosa do que aí virá. E acho que é muito importante fazermos aqui o entorno daquilo que é a IA no nosso ambiente de trabalho, compreender e acolher as dúvidas que as pessoas têm e, claro, e mostrar-lhes as vantagens e, claro, também dar-lhes formação e competências a desenvolver
para que possam, no seu dia-a-dia, perceber a importância de que é e as vantagens em termos até de produtividade que a IA lhes vai dar. Portanto, vai libertá-las, como dizia a Carla, para outras funções que são as funções base para as quais foram contratadas, e vai possibilitar também olhar para a sua função do ponto de vista criativo e reinventarem até a forma de fazer as suas coisas. E eu vou passar a bola, porque senão... Obrigado, Edith. É sempre o receio, um bocadinho o receio do ser humano daquilo que é novidade, não é? Temos sempre... Luís, na tua experiência e no teu dia-a-dia, tens falado com muita gente a explicar que a IA veio ou não veio tirar do trabalho? Olha, de facto, houve aqui pontos que a Carla e a Edith tocaram e que são muito, muito relevantes. E este que a Carla tocou logo no início, que é quanto tempo passamos a fazer aquilo para que fomos contratados. E esse é, de facto, uma das pedras de toque, é que muitos de nós habituámos e sentimos que estávamos a ser úteis a fazer trabalho inútil, muitas vezes trabalho administrativo, trabalho que não acrescenta valor, trabalho que podia ser feito por qualquer outra pessoa com o mínimo de qualificações, se calhar até do ponto de vista de IT ou de software, e a verdade é que a inteligência artificial que nos vai ajudar é nós sermos muito mais produtivos, deixando de tarefas administrativas, burocráticas, para que façamos trabalho onde podemos verdadeiramente acrescentar valor. Agora, essencial neste processo é ter, como muitas vezes se diz, o human in the loop, ou seja, o ser humano estar sempre, ou nós enquanto especialistas, estarmos sempre a validar aquilo que é produzido pela inteligência artificial. E se calhar, em vez de demorarmos 8 horas a fazer uma determinada tarefa ou um determinado projeto, demoramos só 2 ou 3. Mas, no entanto, o valor que acrescentamos na correção, na adequação à situação, no ajustamento que é necessário, é muito maior, e também não temos o síndrome da folha em branco, não é? Porque a inteligência artificial ajuda-nos já com um conjunto de insights que também são importantíssimos. Agora, o risco de sermos substituídos pela IA é quando nós deixamos de ser críticos e deixamos de estar no loop do processo. Esse é que é o risco, porque aí aquilo que é a nossa equipa, o nosso empregador, onde estamos integrados, deixa de sentir que nós estamos a acrescentar valor, que o que entregamos é simplesmente produzido a 100% pela IA. Esse é o risco. Portanto, o risco de nós sermos substituídos é quando nós não sabemos nem trabalhar com a IA ou somos completamente passivos perante aquilo que a IA produz. Esse é o maior risco. E, portanto, qualquer um de nós deve procurar trabalhar e aprender a utilizar as ferramentas de IA, porque aqueles que ficaram para trás são aqueles que não se atualizarão nas ferramentas de IA. Obrigado, Luís. Obrigado. Helena, Débora, querem aportar aqui alguma partilha também neste contexto? Sim, posso acrescentar. Fala, Helena, passa bem. Sim, então, eu posso acrescentar, embora já muito foi dito, e não dando aqui, não querendo repetir, digamos assim, mas eu diria que todas as revoluções tecnológicas, e a história diz-nos isso, não é? Sempre trouxeram receios, porque, conforme a Edith referiu, tudo o que são processos de mudança trazem receios, inseguranças e esse medo e alguma resistência à própria mudança, não é? Portanto, no fundo eu diria que o homem não deve ter a intenção de se substituir à tecnologia ou à IA. Deve usar a tecnologia e a IA a seu favor, e conforme o Luís referiu muito bem, fazer com que aceitar a tecnologia no sentido de compreender onde é que ela nos acrescenta e amplifica o trabalho que nós podemos desenvolver, para que nós possamos dedicar-nos àquilo que é exclusivamente humano, não é? Porque continuam a existir competências e características que são exclusivamente nossas. Então, vamos usar a inteligência artificial nas tarefas que
que são repetitivas e que nos vão poupar tempo naquilo que já fazíamos e que não acrescenta tanto valor assim, e usar esse tempo a nosso favor, acrescentando trabalho e realização naquilo que efetivamente podemos diferenciar enquanto humanos e naquilo que a IA ainda não faz. Sem dúvida, Helena, sem dúvida. As competências têm um papel importante. Débora, tu ias dizer alguma coisa ou temos aqui já muita coisa dita? Nós temos muita coisa dita, é verdade, e tudo o que disseram eu assumo exatamente o que disseram, mas é muito importante nós também pensarmos em duas coisas. Quando vem este medo de sermos substituídos, é importante percebermos o que é que nós fazemos e qual a percentagem de trabalho, por exemplo, administrativo que estamos a desempenhar, porque se eu olhar para o meu trabalho e ele é quase 100% administrativo, por exemplo, só revejo atas, só organizo informação em documentos Word, eu tenho que investir em mim e este é o tempo de investir. E acho que se fala tanto, e ainda bem que se fala tanto, para que também possamos estar mais alerta e tomarmos decisões informadas, e as organizações também têm que ter essa responsabilidade, olhar para a sua estrutura, para as suas funções e tentar perceber que percentagem é esta administrativa que determinadas funções têm e se estão a acompanhar realmente esta evolução. E se não estão, vamos começar hoje a fazê-lo e também desenhar estratégias do como fazer, para reduzindo o medo e levando estas pessoas que têm muitas capacidades que muitas vezes nem conhecem e acabam também por acrescentar motivação, satisfação, e eu acho que acaba por ser também uma área muito importante e muito desafiadora para quem está nos recursos humanos. Sem dúvida, sem dúvida. Este tema fez-me lembrar um comentário que eu, por acaso, acho que ainda fiz hoje num post que vi no LinkedIn e que vai tocar numa área na gestão de pessoas onde eu acho que toda a gente sente um bocadinho mais isto, e que é a área do recrutamento ou da avaliação, não é? Como é que vocês acham que as empresas garantem que ao introduzir a tecnologia e os automatismos não perdem no processo ou não tornam o processo muito frio e muito robótico? Olha, posso dizer que eu acho que há uma ideia errada de que quanto mais tecnologia, menos humanidade, digamos assim. Eu acho que é exatamente o oposto. Eu posso dar aqui um exemplo, não é? Quando estamos a fazer recrutamento, perdemos muitas horas a ver currículos, a analisar os perfis, etc. Se conseguirmos utilizar as ferramentas certas, se calhar temos mais tempo para dedicar ao candidato em si. Ou seja, aquilo que nós vamos perguntar, quando estamos com o candidato, percebê-lo melhor, porque agora se queria só acrescentar aqui numa coisa do ponto anterior, é que assim, a IA não substitui, se calhar como dizia, acho que foi a Edith, foi a Helena, desculpa, ainda, mas não substitui a empatia, não substitui o sentido crítico, ou seja, ainda há muita coisa que a IA não faz, e isso é que é a parte humana. Portanto, eu acho que não se corre 100% o risco de nos tornarmos uns robôs, digamos assim, e deixarmos de ser humanos. A parte de seleção de currículos, etc., pode facilitar um bocadinho, a parte automática, poupamos tempo, mas temos que depois ter o restante tempo para dedicar e conhecer melhor os candidatos para depois tomar as decisões com a informação total. Alguém queira trazer aqui uma perspectiva também diferente ou complementar a da Carla? Na minha opinião, complementando a da Carla, acho que a importância que nós conseguimos inserir ferramentas é depois os dados que nós conseguimos exportar, conseguimos ajustar tantos outros processos essenciais, a formarmos os líderes, a formar estas pessoas, a investir nas nossas pessoas, na retenção, que são dados que nós não conseguíamos ter anteriormente. E isso, os dashboards são realmente muito importantes. Ainda hoje eu partilhava isso com o Luís, não é? Aqui o dashboard, quando nós temos com os dados importantes, tanto do tempo de recrutamento, do tipo de competências que vem naquele tipo de pessoas que se candidata, informação muito útil para conseguirmos trabalhar. E se nós conseguirmos usar esse tempo agora para trabalhar esses dados e ter aqui ações e medidas e melhoria de processos
com base nesses dados, acho que é uma mais-valia enorme para o nosso trabalho como gestores de pessoas e também para os colaboradores, porque realmente eles são os primeiros a sentirem essa diferença. Ok. Enquanto aqui um próximo parceiro pensa também aqui em complementar, deixem-me só dizer uma coisa que ainda não tinha dito, que quem nos estiver a ver pode comentar e que nós vamos recebendo esses inputs e oportunamente também poderemos depois aqui trazer. Portanto, é sempre uma mais-valia quem estiver aí desse lado a ouvir-nos, também trazer as suas perspectivas ou trazer os seus pensamentos ou questões que nós também estamos aqui a ouvir. Não sei se mais algum de vocês, Helena, Luís, Edith, se querem aportar aqui também alguma coisa. Passamos para um próximo tema. O que é que dizem? Sim, eu posso acrescentar, no fundo, reforçar aquilo que os colegas já disseram, não é? E trazer também para aqui a importância das power skills, digamos assim, não é? As competências que efetivamente são nossas e que não se substituem. A empatia, o pensamento crítico, as competências que efetivamente são humanas e que a tecnologia não substitui. E nessa perspectiva, o RH e a gestão de recursos humanos e gestão de pessoas nunca poderá ser frio, porque a tecnologia vai poupar o tempo na gestão das tarefas que são administrativas para que as pessoas dentro das organizações e as lideranças se possam dedicar àquilo que é efetivamente importante, que é trabalhar a intuição, a inteligência emocional, a empatia, as relações, não é? Porque aquilo que nós construímos ao nível das relações e aquilo que sentimos é exclusivamente humano. E esse tempo é necessário para potenciar e desenvolver organizações, não é? Cada vez mais. Portanto, a tecnologia é necessária para potenciar e desenvolver os processos, para que as pessoas possam investir naquilo que é efetivamente importante, que é na relação humana. Boa. Eu ia só acrescentar que um aspecto muito importante e que a inteligência artificial nunca nos vai substituir é, para além daquilo que acabaram de dizer, e a Helena acabou de falar exatamente desse processo da empatia. Ia dar um exemplo. Eu fui diretor de recursos humanos de uma empresa tecnológica e é verdade que há muito do processo automatizado, com respostas automáticas na fase de triagem e com a utilização da inteligência artificial, mas a verdade é que nos momentos finais, sejam entrevistas online, sejam entrevistas presenciais, a importância que nós dávamos em receber, por exemplo, quando era presencialmente, receber os candidatos, mostrar-lhe as instalações, oferecer-lhe um café, utilizar o espaço, seja dos corredores, das salas, da recepção, para mostrar o que era a cultura da empresa. Isso não é substituível por um sistema de inteligência artificial. As pessoas sentirem a cultura, sentirem que quando chegam, a pessoa que está na recepção já sabe o nome daquela pessoa e dá as boas-vindas, oferece um café, tem um ecrã onde estão a passar vídeos de momentos da empresa, de momentos seja de trabalho, seja mais lúdicos. Tudo isso são aspectos importantes e que a inteligência artificial não pode nem nunca vai substituir. Esse processo de identificação com os valores da organização ou não identificação é per si também ele um processo de seleção, não é? Se eu digo, a cultura desta empresa não me diz nada, nem me identifico com isto, não devia trabalhar aqui. Ou, por outro lado, eu entusiasmo com esta cultura e gostava de integrar esta organização. E, portanto, tudo faz parte do processo de seleção, desde o aperto de mão à entrada, da forma como a pessoa se senta, comunica, ou seja, tudo comunica e tudo é processo de seleção, até da forma como trata as pessoas com quem interage, seja da recepção até chegar à sala e até à saída. Portanto, tudo isso não é substituível, mas pode ser muito facilitado por todo o processo prévio e posterior de automatização, de screening de CVs e tudo isso, obviamente. Bom, e este tema da inteligência artificial e destes automatismos
faz-me ir aqui para um outro bloco que tínhamos aqui pensado, antecipando, que é esta parte destas tendências e desta ansiedade que se gera no mercado, e no mercado, no fundo, são as pessoas, não é? E que tem a ver, e onde eu me incluo, com a velocidade a que surgem as novas tecnologias, não é? Portanto, eu falo com muitos empresários, com muitos diretores de recursos humanos, não é? E aquilo que eu sinto, transmitido por eles, é que há uma pressão grande das organizações acompanharem todas as tendências, não é? Que ficam na dúvida de como distinguir aquilo que representa um valor real daquilo que é apenas uma moda, não é? Ou seja, e hoje em dia surgem tecnologias todos os dias, não é? Ou seja, hoje em dia com a inteligência artificial nós conseguimos fazer o que for e, portanto, acho que todos nós vamos acabando por acompanhar isso de alguma maneira. Isto traz uma ansiedade grande, traz um risco, traz um sentimento de, às vezes até, e também tenho falado isto com empresas no mercado, consultoras de recursos humanos, que também me transmitem isto, que é o sentimento que as decisões são adiadas porque uma pessoa não sabe se amanhã não vai surgir outra coisa diferente. Não é? E a pergunta, neste seguimento, a pergunta que eu trago agora aqui para o palco é, sabendo que há esta pressão, ou pelo menos eu sinto que assim seja, também já vos vou ouvir se também o sentem ou não, portanto, sabendo que há esta pressão para adotar todas as novas ferramentas tecnológicas que vão aparecendo no LinkedIn, não é? Que é onde a maior parte de nós e dos profissionais estão, como é que podem as pessoas, ou neste caso, como é que vocês, pondo-se neste papel, e se assim o sentem, como é que filtram aquilo que é apenas uma moda daquilo que realmente pode trazer eficácia para o vosso dia-a-dia, para o dia-a-dia dos vossos clientes? Posso avançar? Basta. E sim, eu acho que antes de escolher a ferramenta, e efetivamente é como tu dizes, Luís, todos os dias vamos ao LinkedIn ou nas redes sociais, há sempre uma nova versão de IA que faz tudo e não sei o quê. A questão aqui é perceber para que é que nós queremos a IA. Eu acho que temos que começar primeiro por aí. Que problema é que eu quero resolver? Para depois podermos ter aqui a capacidade de podermos escolher bem e se calhar até a ferramenta mais adequada, porque eu acho que quando não existe um problema que está claramente identificado, se calhar não é mais uma plataforma que vai resolver, se calhar até antes pelo contrário, se calhar até cria aqui alguma entropia. Por exemplo, se uma empresa perde colaboradores ao fim de 6 meses, fiz a contratação, 6 meses depois tem colaboradores a ir embora. Eu aqui acredito que não é preciso comprar uma IA para perceber o porquê. Portanto, aqui provavelmente tem que se perceber porque é que as pessoas saem. Se calhar rever o onboarding ou desenvolver a parte das lideranças. Eu iria mais por aí, não ir atrás da moda, mas focar exatamente o que é que nós queremos fazer com a ferramenta. Edith, tens alguma partilha que gostasses de nos trazer? Na sequência até do que a Carla estava a dizer, exatamente perceber a que é que identificar o problema a que se quer dar a resposta, não é? Porque para termos uma solução cabal, teremos que ajustar devidamente aquilo que a ferramenta nos vai fazer à questão que queremos resolver. Ver um bocadinho ainda além disso, perceber a maturidade da organização em termos de implementação da própria ferramenta, porque não é só, lá está, de um dia para o outro termos novas capacidades, há que perceber como é que o modelo de trabalho e a organização do trabalho vai ser alterada em função daquilo que estamos a introduzir, para que tudo, no fundo, entre num fluxo de trabalho melhorado. Boa, boa. Débora, na tua experiência já vivenciaste este dilema também? Sim, sim. E eu, enquanto as minhas colegas estavam a falar, eu estava aqui a pensar e realmente as experiências reais começam a surgir. E uma delas é uma implementação, foi uma necessidade. Até posso dar um exemplo muito concreto de uma empresa que queria muito implementar uma ferramenta porque aparecia todos os dias nas redes sociais, ia trazer muitos benefícios, muitas vantagens, mas olhando para a empresa e para a dimensão do Departamento de Recursos Humanos
e em todo o plano que é alterar uma ferramenta, implementar, comunicar, dar formação, não havia capacidade. E a insistência, sem qualquer plano, acabou, não é? Ainda conseguimos atrasar um determinado tempo, mas quando nós implementamos só uma ferramenta porque aparece ou porque fomos a um evento e aquela empresa que é tão igual a nós tem, e nós vamos implementar sem medidas, sem change management, sem qualquer plano de comunicação ou avaliação realmente de qual é que era a nossa necessidade de alterarmos, podemos ter consequências maiores. Eu acho que está tudo naquilo que as minhas colegas acabaram de dizer, que é qual é que é a necessidade, o que é que isto vai melhorar, o que é que vai trazer, não é? Temos neste momento essa capacidade, podemos fazê-lo e também ter toda essa análise e decidir, porque realmente são muitas ferramentas e uma coisa é que muitas delas não são ajustadas à nossa realidade, não é? E eu acho que termos uma ferramenta que se ajusta facilmente à nossa realidade, pequenas coisas, sejam elas obrigatoriedades legais, sejam da nossa organização internamente, é muito importante, porque facilita a ligação entre ferramentas, a montagem dos dashboards, e sim facilita o nosso dia-a-dia com tudo o que hoje nós temos que reportar e dar respostas a tantos desafios. Isto é uma experiência bastante real e que realmente impacta no nosso trabalho e nos nossos colaboradores. Obrigado, Débora. Obrigado. Bem, já agora só um parênteses, estava-me a lembrar, eu no outro dia estive num webinar da Susana Prado, que convido também a seguirem, e estava lá e conheci nesse webinar o Vítor Cao, que é um colega, também trabalha nestas áreas. Aliás, Luís, eu julgo que o conheces, ele está em Moçambique e ele está-se a posicionar precisamente um bocadinho para, se calhar, dar um bocado de resposta a isto, mas não necessariamente nos recursos humanos, que é as dúvidas que as empresas têm quando querem adotar uma tecnologia, não é? E porque é que adotam logo tudo de uma vez? Quando é que é o momento certo do negócio? Quando é que é o momento certo das equipas estarem preparadas, disponíveis e com disponibilidade para isso? Portanto, é capaz também de ser algo importante, que é, ok, eu preciso de uma ferramenta, mas se calhar não é agora, não é? Porque mesmo que fosse, não estou preparado, não tenho as equipas, enfim, também aqui uma reflexão que queria deixar. Isto leva-me aqui para uma pergunta, naturalmente. Helena? Sim. Eu queria só, muito brevemente, acrescentar, porque queria pegar naquilo que tu referiste e fazer aqui a analogia da implementação das ferramentas, aqui da questão das tendências ou modas nas organizações, até para um contexto individual, quando tu falaste na ansiedade. E a inteligência artificial veio para ficar, é um facto, acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, não é? E se calhar todos nós, uns mais do que outros, mas todos nós, quando sentimos que veio para ficar, quisemos acompanhar. E houve aqui uma fase, se calhar muitos de nós ainda estão nessa fase, que é a sensação de andarmos sempre a correr atrás, não é? Porque estão constantemente a sair novidades. E chega um ponto que temos a sensação, quer dizer, isto é impossível acompanhar, porque é um ritmo alucinante. Daí a importância, o que é que faz sentido, o que é que nós queremos? Conforme as colegas aqui já referiram, qual é o problema? O que é que queremos resolver? O que é que faz sentido implementar? Até naquilo que nós desenvolvemos, não é? Já adotámos aqui, portanto, algumas ferramentas que são aquelas que nós nos identificamos e faz sentido no nosso dia-a-dia. Porque se andamos sempre à procura de mais, passamos mais tempo à procura e a correr do que efetivamente a produzir e a acrescentar. Então, se calhar, o conselho ou a sugestão que damos não é abrandar, parar, analisar e aplicar aquilo que realmente faz sentido. Claro que sem descurar o que está a sair, porque é importante acompanharmos, irmos acompanhando o mercado e as novas realidades em função disso ir ajustando. Mas acho que também é uma boa prática para as empresas e as organizações perceber
qual é, conforme algumas colegas aqui disseram, qual é o problema? O que é que nós identificamos como, não é? Que soluções é que procuramos? Qual é a ferramenta que se adapta? E a partir daí aplicar, porque efetivamente é uma realidade. Do meu ponto de vista, não é uma tendência nem é uma moda, porque ela já está e não vai sair. Portanto, aqui a questão é como é que nós nos vamos ajustar a ela e adaptar à nossa realidade, porque isso também é importante. Senão andamos sempre aqui numa ansiedade constante, não é? Não queremos isso. Helena, eu vou aproveitar e agora, imaginando que estamos aqui num evento presencial e que estarias com o microfone, portanto vou aproveitar que estás com o microfone, não é? E sendo tu uma pessoa que há mais de 25 anos trabalhas, alinhas lideranças, cultura, estratégia, portanto estás muito familiarizada, como é que nós preparamos os líderes para estes desafios, não é? Sentes que as pessoas... Sentes que estes líderes estão preparados para este novo modelo, se a gente pode chamar assim, de gestão? Fizeste muito bem a ponte, e do meu ponto de vista é efetivamente uma grande questão, porque a tecnologia e os sistemas de inteligência artificial estão a uma velocidade que a liderança não está a conseguir acompanhar. E efetivamente considero que aqui há um grande trabalho no sentido de, e voltamos ao início, não é? Compreender o que é que a tecnologia e a IA nos acrescenta, o que é que ela nos traz, para que as lideranças tenham essa tomada de consciência no sentido de compreender em que é que a tecnologia ajuda nos processos e nos procedimentos, para que a liderança possa trabalhar junto das suas pessoas de forma a que os processos possam ser aliados e não o contrário. Porque se as lideranças querem acompanhar a tecnologia, estão de costas viradas para as pessoas e acaba por haver aqui uma dicotomia na gestão de pessoas e de processos. E do meu ponto de vista, acho que as lideranças têm esse trabalho a fazer, no sentido de trazer a IA como sua aliada, para que possam amplificar, portanto, para que a IA possa amplificar os processos e os procedimentos, gerando produtividade e resultados, e que as equipas e as pessoas possam ser aliadas de forma certa. Okay, obrigado, Helena. Eu vou passar o microfone à Edith. Edith, porque estamos aqui a falar de lideranças e como é que trabalhamos lideranças, não é? E muitas vezes trabalhar lideranças, no final do dia, são pessoas, e muitas vezes também estamos a falar de pessoas que estão em transição de carreira, não é? Tu também tens uma vasta experiência nesta área, no desenvolvimento profissional. Isto é um tema que, no teu dia-a-dia, nos teus programas de coaching, de mentoria, de formação, é um tema que tu abordas? É um tema que sentes que é uma preocupação? Sim, sem dúvida. E as pessoas muitas vezes deparam-se com aquilo que para elas são novidades, que é, no fundo, a IA já está a fazer a triagem inicial dos CVs e, portanto, ficam um bocadinho assustadas e quase angustiadas, porque então como é que eu vou fazer a minha carta de apresentação e o meu currículo da minha maneira para que eu passe efetivamente nesses screenings da IA. Portanto, há aqui pessoas que ainda estão no princípio e nunca fizeram nada deste tipo de elementos de processos de candidatura através da IA, e há outras que também já estão noutra fase e que já estão habituadas a isso. Portanto, há um bocadinho de tudo. Nós estamos num período de transição, é isso que é importante percebermos, não é? Todos nós estamos num período de transição, há sempre mais ferramentas a aparecer, há sempre novidades, há sempre melhorias que vão sendo acrescentadas, há sempre novas possibilidades que podemos agregar. Aqui a questão é, dentro daquilo que é importante percebermos,
dentro dos dados, nós somos sempre humanos e, por exemplo, quando um líder aprecia ou olha para os seus dashboards e vê que temos muito turnover, temos, no fundo, uma taxa de absentismo enorme, temos aqui grandes questões a nível do presentismo, temos isso tudo, mas perceber o porquê que temos estes números. Isto só falando, estando em presença com as pessoas, com os DRHs, com as pessoas, com quem está a liderar diretamente algumas situações nas empresas mais críticas, e perceber o que é que está por trás dos números. Isso nenhuma tecnologia nos vai dar assim de antemão. E, no fundo, também aqui aliava já aqui uma questão, que é, estes números é um que de negativo nós estamos, ou eventualmente estamos a ver, por exemplo, em termos de turnover. Mas se nós tivermos uma visão, digamos, de precaver, de sensibilizar e de introduzirmos nas nossas empresas o well-being, nós vamos estar a evitar que esses números estejam tão carregados, e isso às vezes não é tão visível nos números. É aquilo que nós estamos a fazer preventivamente e que estamos a trazer de positivo para que as pessoas efetivamente estejam bem nos sítios onde estejam. E isto já me estou aqui a espraiar para outros domínios, mas julgo que lá está, aspectos que dizem respeito a pessoas estarão sempre acima da frieza dos números. Obrigado, Edith. Não sei se alguém quer complementar aqui com algum insight. Diria só apenas que os dados nunca substituem o líder, nem vice-versa, não é? Aqui no limite os dados ajudam a que os líderes façam as melhores perguntas. Um bocadinho só para acrescentar, porque acho que a Edith disse tudo, mas é mesmo isso. Os líderes têm que olhar para dados, saber interpretá-los e depois colocar as questões certas para chegar à resolução. Obrigado, Carla. Obrigado. Bem, isto leva aqui este tema dos dados isolados, do caos dos dados, das lideranças, não é? Remete-me aqui, e Luís, estou a pensar em ti agora mais em particular, não é? Leva-me aqui para o tema da transformação digital e da dispersão da informação em múltiplas ferramentas. Porque é que eu me lembrei de ti? Porque tu tens mais de 20 anos onde andaste a estruturar sistemas de people, de performance, trabalhaste muito com a experiência do colaborador e que no fundo assenta em tecnologia. Sei, porque partilhaste e é público do trabalho que fizeste na PHC, não é? Para ti, e ainda que não estejas nesse contexto, mas para ti é comum veres empresas que utilizam um software numa área, utilizam, sei lá, uma ATS para o recrutamento, depois a avaliação numa outra ferramenta, depois medem cultura em Excel. Isto é frequente? A tua experiência ajudou a transformar isto de alguma maneira? Qual é que é o custo real para uma organização e para aquilo que Edith estava a falar, não é? Trazendo para o well-being, mas de saúde, o impacto que isto tem na dispersão destes dados todos num colaborador? Olha, é verdade. Esse é um dos pontos que muitas vezes as empresas investem bastante, e é verdade que hoje, do ponto de vista de ligação entre sistemas, as coisas estão mais facilitadas do que antigamente. No entanto, a dificuldade e o investimento que as empresas fazem, e até do ponto de vista da gestão dos colaboradores, é enorme quando nós temos uma multiplicidade de plataformas em que muitas vezes nem sequer existem sistemas de single sign-on, ou seja, com uma única password aceder às várias aplicações, onde muitas vezes temos colaboradores a utilizar várias passwords e vários utilizadores para aceder às diferentes aplicações, seja do sistema de avaliação de desempenho, depois para a parte administrativa. É muito vulgar a componente administrativa de recursos humanos estar separada, estar segregada da componente de formação, desenvolvimento e avaliação de desempenho. E a verdade é que isso é muito comum, porque muitas vezes a parte administrativa está integrada nos ERPs, que fazem o payroll e que estão ligados aos sistemas de contabilidade, e depois toda a parte de desenvolvimento, que é um bocadinho mais agnóstica às culturas e à questão legal e fiscal,
E é por isso que nós vemos empresas que apostam só na componente de desenvolvimento, porque é um produto mais exportável do que a componente administrativa, financeira e de payroll. Mas mesmo dentro da área de desenvolvimento, existe uma multiplicidade de soluções e de aplicações que muitas vezes as empresas optam por ter fatorial numa coisa, success factors noutra. Bem, podia dizer aqui uma PHC Software já agora, e dizer uma multiplicidade de aplicações que as pessoas têm, e depois criam alguns APIs para fazer a ligação entre elas. No entanto, o look and feel e a capacidade até de adaptação que os colaboradores têm aos diferentes menus nas diferentes aplicações, a comunicação de dados que é feita entre elas em tempo real, porque muitas vezes é tudo muito bonito no papel, mas a integração de dados, quando se coloca de um lado, vai beber no outro, quando há uma mudança de função ou de categoria de um lado, depois não está espelhada no outro, quando é feito um levantamento de necessidades de formação, aliás, quando é feito um sistema de avaliação de desempenho numa aplicação, depois é necessário, quando vai ser feita a avaliação de desempenho, quando vai ser feito o levantamento de necessidades de formação, ir beber às competências menos desenvolvidas e elas estarem invertidas dentro do plano de formação que veio da avaliação de desempenho, mas como são aplicações separadas, uma não bebe na outra e há um trabalho administrativo e uma perda enorme do ponto de vista de integração de informação e até do ponto de vista de estruturar e fazer um plano de desenvolvimento como deve ser. O próprio colaborador sente-se perdido no meio de tanta funcionalidade. Eu acredito que com isto temos perda não só de horas de trabalho, mas até do ponto de vista motivacional e até de leitura de dados, não é? Porque hoje também há uma tendência, que há bocadinho falávamos disso, do liderar com base em dados, mas eu ter um conjunto de dashboards que estão eles todos separados conforme a aplicação, não é? Isso também não dá informação de gestão para os líderes poderem planear, fazer as one-to-ones, fazer planos de desenvolvimento, acompanhar os colaboradores de uma forma mais personalizada e mais individual. Portanto, é tudo um conjunto de informação que se perde, atos de liderança que se tornam mais administrativos e menos empáticos e de desenvolvimento, e de repente as pessoas olham para... E já estou só a falar de recursos humanos, quer dizer, depois agora que eu podia falar de tudo o que é sistemas de aprovação de faturas, de despesas, de orçamentos, a juntar a uns 20 Excel pelo meio, e mais um sistema de plano de trabalho, mais um Teams, ou mais um, quer dizer, AN, e as empresas hoje muitas vezes vivem rodeadas, ou cada colaborador tem acesso se calhar a 10 ou 15 sistemas facilmente a trabalhar sobre isto tudo. Portanto, eu diria que há de facto muita perda de produtividade, muita perda de motivação e sobretudo muita perda de oportunidade de fazer um bom acompanhamento às equipas e às pessoas. Trouxeste aí uma camada muito interessante desta multiplicidade de aplicações e eu vou pedir à Débora, e já agora também, porque não fiz assim uma apresentação formal para não perdermos muito tempo de todos nós, não é? A Débora tem mais de 20 anos de experiência de RH, também no desenvolvimento organizacional, de liderança, com uma vasta experiência internacional também, e Débora, eu queria-te passar o microfone para nos trazeres um bocadinho o que é a tua experiência ou a tua realidade neste contexto internacional. Isto que o Luís acabou de partilhar, também vivias neste contexto internacional? Olha, eu gostava de confirmar tudo o que o Luís disse. Realmente quem está numa direção, operação, sabe bem a dificuldade que é, e não só para nós que trabalhamos com todas essas ferramentas, e também para os colaboradores, e comunicar aos colaboradores onde é que eles têm de fazer, o que fazer, depois cada um escolhe uma ferramenta e é difícil depois levar que eles todos usem todas as ferramentas que nós temos, mas falando da minha experiência internacional, então eu posso dar um exemplo de uma das empresas onde eu estive, que era uma empresa de medical devices, e a verdade é que já havia uma grande aposta numa ferramenta centralizada. Ou seja, já vai 15 anos ou mais em que havia uma cultura de um acompanhamento muito perto do colaborador e de quem estava a liderar, uma equipa de HR muito, muito presente e muito perto, e a ferramenta era o seu primeiro meio de ter toda a informação. Portanto, desde o departamento financeiro, o departamento de payroll, um departamento muito grande,
que tinha toda a ligação com os dados dos colaboradores, onde todo o recrutamento, ou seja, era tudo passado automaticamente, não havia qualquer passagem de Excel, de novas entradas, saídas, alterações de fiscais, ou seja, havia um grande investimento já, e há cerca de 15 anos, quando o primeiro projeto, depois vieram outros, nessa área. E mais recentemente, sem ser até nos RH, houve um projeto na última empresa onde eu estive, em que não era só RH, o que se veio a perceber quando se olhou, acabamos por adquirir empresas e vendemos umas, então depois cada um tem as suas ferramentas. E quando às vezes olhamos, temos mais de 100 ferramentas, muitas delas obsoletas, mas que ainda há alguém que ainda as usa. E este é um trabalho muito importante. É percebermos aquilo que temos, que ligações é que são possíveis, mas mais do que isso, é ter uma master, não é? Porque há bocadinho o Luís dizia, é verdade, nós até os ligamos, mas depois não tem aquele campo e não tem aquela informação. Nós subcontratamos, por exemplo, uma empresa que tem informações, pomos na nossa plataforma interna de formação, mas depois, onde é que estão as presenças? Onde é que estão? Então temos que ir buscar, inserir, pôr, e é essencial. Quando nós estamos muitas vezes à procura de vamos pôr esta gente, vamos pôr aqui um robô, e estamos a acrescentar, e o cerne da questão é outro. É o que é que nós temos internamente para depois também conseguirmos ajudar a reduzir este trabalho realmente administrativo. Não sei se respondi à pergunta. Obrigado. Aqui as perguntas são abertas, é para partilha, não é? Eu vou aproveitar que ainda estamos aqui neste tema, ainda ligando com o IA, para trazer aqui uma pergunta que o Pedro Miguel Gaspar nos deixou. Eu não sei se estão a ver. Então, sim, ela apareceu aqui, esta nossa equipa de back-office é fantástica, Renata, obrigado. E que eu acho que é uma pergunta muito interessante e que dava quase pano para mangas para um outro podcast, não é? Eu vou ler e depois ia pedir a cada um de vocês, ou quem se sentir mais, para tentar dar aqui uma resposta. Este tema da inteligência emocional, para mim, é muito querido. E o Pedro pergunta, não é? Ou diz-nos se terá a IA chegado apenas como uma evolução tecnológica natural, ou será uma necessidade real do mundo moderno, onde urge aumentar a produtividade por estarmos a consumir mais recursos por dia que os disponíveis no planeta. Sendo a primeira pergunta carregada de retórica ideológica, não é? O Pedro tem imensa curiosidade em saber a vossa opinião sobre o seguinte. Temos em breve uma inteligência artificial emocional? Quem é que se quer chegar à frente? Ninguém? Ninguém está tudo assim com um sorriso, com vontade de refletir um bocado, mas sem dizer. E, portanto, enquanto refletem, para depois termos, eu estou a olhar aqui para o relógio, vamos com 47 minutos, 48, e ainda tinha aqui mais uma ou duas perguntas para vos trazer. Eu vou-vos dar assim a minha opinião, que partilho aqui em casa com a minha mulher. Eu acho que todos nós achamos que esta parte emocional que nós temos do ser humano não é replicável pela máquina, não é? E eu costumo dizer que eu acho que no futuro tudo vai ser replicável, porque nós no fundo somos um acumulado de experiências, de vivências, e que a máquina, e hoje em dia com computação quântica e por fora, vai conseguir de alguma maneira replicar. Aquele ADN, aquela parte para quem vê um bocadinho mais e acredita um bocadinho mais espiritual, isso não. Isso, quer dizer, é aquela luz, vamos chamar aquela luz divina, aquela centelha que vem, isso não. Mas eu acredito que vai ser possível replicar comportamentos, porque no fundo nós somos padrões de comportamentos e somos repetições de comportamentos, naturalmente uma experiência. Agora, se nós tivermos um computador que consegue replicar 500 vidas, 500 experiências, de alguma maneira vai simular essa inteligência emocional. Mas pronto, isto foi só aqui para vos dar tempo para ver se alguém comenta alguma coisa. Luís, eu não... Este tema dá que pensar, não é? E realmente, como há bocadinho a Helena dizia, isto é informação a seguir atrás de informação e nós vamos aqui todos atrás. Mas eu vou partilhar que eu tenho algum medo de falar ainda sobre isto, não é? Também por falta de conhecimento pleno sobre o assunto, mas ainda há 2 dias estava a ver um documentário sobre inteligência artificial. Está disponível na Netflix. E falava sobre um investigador, não é? Que leva esta inteligência artificial, replicou
a sua filha, não é? Comportamentos, reações, e acionava várias áreas do cérebro. Estava a estudar quando ela sentia determinadas emoções, onde é que... E depois tinha um bebê robô, não é? Que reagia emocionalmente ao que ele tentava entender a reação emocional que estava no cérebro da bebê, também nesse robô. Ou seja, eu acho que caminhamos, ou se não já está bastante desenvolvido, eu não tenho conhecimento, mas acho que realmente, de alguma forma, irá ser usado e irão continuar a trabalhar nesse caminho. Claro, porque é um grande desafio, nós sabemos que a mente humana é um desafio, e quanto mais desafiador for, mais nós procuramos por respostas, e acho que estamos, sim senhora, a caminhar por aí. Obrigado, Débora, em complemento ao exemplo que tu acabaste de dar, no outro dia vi também uma empresa norte-americana, eu acho que era norte-americana, que lançou uma aplicação onde basta fazer o upload de um vídeo de um ente querido que já tenha morrido e com quem nós queremos manter contacto. Imaginem, por exemplo, o meu pai já faleceu e eu faço um upload de um vídeo. Todos nós temos vídeos, quer dizer, se forem relativamente recentes, é fácil gravar um vídeo com qualquer pessoa. E então mostrava as pessoas a comunicarem com alguém que já tinha morrido, onde era possível acrescentar algumas características de personalidade, mas basicamente o vídeo captava a voz e depois reproduzia a voz e fazia conversa, como se fosse uma... Ora, estão a ver o perigo que isto é do ponto de vista de um luto, ou de não fazer um luto, de criar uma dependência de uma aplicação até viciante, não é? Porque falarmos com alguém que nos ama, que nós amamos, e que já desapareceu, com quem não é possível comunicar, ainda por cima, por muita informação que tenha, nunca será aquela pessoa que está ali a comunicar connosco, a quem vamos pedir conselhos, conversas, todos os dias falar. O grau de dependência tecnológica, emocional e a confusão, até do ponto de vista da história humana e do ciclo de vida, que é a morte, que faz parte do dia-a-dia, não é? E o processo de luto é sempre tão difícil com ascendentes, ainda mais com descendentes, não é? Quando se perde um filho. Agora imaginem isto em continuação e até do ponto de vista de perturbação. Portanto, esta inteligência emocional ou esta reprodução de um ente querido que faleceu e de continuarmos a comunicar com ele é verdadeiramente assustador, não é? Por exemplo, outras coisas serão boas, mas pronto, quis partilhar este caso. Eu só queria dizer também é que eu acho que a diferença é que a IA aprende padrões de comportamento, ou seja, são introduzidos esses dados e a IA consegue aprender esses padrões. Mas eu acho que nós, como pessoas, como seres humanos, aprendemos o significado da empatia, o significado da tristeza ou da alegria, é o significado em si. Eu acho que isso é a diferença entre o homem e a máquina. Sem dúvida. Mais alguém? Quer partilhar aqui alguma coisa? Eu posso complementar, na sequência daquilo que já foi dito. Eu quero acreditar que continuamos a fazer a diferença. E conforme a Carla referiu, não só a empatia, não é? Nós sentimos, temos emoções, a IA e a tecnologia pode replicar padrões, comportamentos e até imitações. Sim, mas as emoções, aquilo que nós sentimos, acredito e quero acreditar que continua a ser genuinamente nosso. E, portanto, nesse sentido e nessa perspectiva, acredito que vai haver aqui muitas situações que vão gerar alguma confusão, não é? O que é real e o que é que não é, mas aquilo que é verdadeiramente genuíno continua a ser humano, não está na máquina, está no homem. A título de finalização em termos de desafio, quem é que aqui de nós gostaria neste momento de ser liderado por um robô ou de se apaixonar por um robô, o que seja, ainda que com a forma humana, mas pensemos nestes termos, que sentido temos de conexão, até onde é que vai a nossa conexão enquanto humanos e até onde é que nós nos conectamos com uma máquina também, não é? Sabendo que é uma máquina, não é? Até que, podemos pensar em termos de futurologia, podemos ser enganados
tal como no Blade Runner e etc., não é? De outros filmes de ficção, o Admirável Mundo Novo, podemos ser, de facto, futuramente enganados se estamos a falar com um humano ou se estamos a falar com uma máquina. E aqui é a pergunta que fica também. Edith, obrigado, fantástico. O Renato deixou aqui também uma reflexão do Pedro e que é muito boa, que é quantas pessoas, não é, hoje em dia já recorrem diariamente a uma IA para organizar ideias, para desabafar, para esclarecer dúvidas, ou até para encontrar algum conforto, não é? Vai pegar um bocadinho naquilo que tu estavas aqui a dizer. E isto para muitas pessoas, como ele diz, a IA já ocupa um espaço que antes era preenchido apenas por outras pessoas. Eu acho que todos nós acabamos por ver um bocadinho estas notícias lá muito, se calhar, no Japão ou aqueles países onde há pessoas que se casam e, portanto, aqui entramos também num outro campeonato de saúde mental mas enfim, é uma boa pergunta para reflexão. Muito obrigado. Horas, 55, 45. Já só temos mais 5 minutinhos. E agora vem assim um tema para irmos fechando, que é todos nós e toda a gente fala, e tem-se ouvido cada vez mais isto até no LinkedIn, principal rede, não é? Toda a gente fala de fantásticos líderes, fantásticas lideranças, fantásticos casos de sucesso, mas quem de nós aqui neste painel, e quem estiver aí a ouvir também, é que já errou ao implementar tecnologia na gestão das pessoas? Há algum de vocês que tenha passado por isso? E o errar aqui, obviamente, não é o sentido negativo, olha, experimentei, não correu bem e depois tivemos que corrigir. Algum de vocês passou por essa experiência? Olha, eu aqui pegava um bocadinho no que foi falado de início, salvo erro, foi até a Edith que falou, que é haver aquele entusiasmo todo, vamos experimentar e vamos implementar aqui uma ferramenta, e as pessoas não estavam preparadas para a mudança. Eu acho que até foi a Edith que levantou, se não foi, peço desculpa, mas acho que foi a Edith que falou nisso logo no início. E isso é um dos riscos. Agora, voltando um bocadinho atrás, até já tinha aqui falado nisso, mas é efetivamente, e é uma experiência, já tive essa experiência, e acho que o que falhou ao fim do dia, e lá está, isto agora ainda estamos muito na tentativa e erro e ver o que é que resulta, etc. Portanto, acho que só assim é que depois conseguimos melhorar, mas foi por falta de preparação de quem ia utilizar a ferramenta, por exemplo. Isso já me aconteceu. Aqui mais alguém que tenha tido essa experiência? Eu posso acrescentar, mais uma vez reforçando, a tecnologia é importante, mas mais importante ainda é o que é que as pessoas fazem com a tecnologia, não é? Portanto, quando efetivamente existem essas falhas, digamos assim, é porque o levantamento não foi adequado, a organização não estava preparada para a ferramenta certa, as pessoas não estavam sensibilizadas para a mudança, e nesse sentido é importante aprofundar os processos de mudança para a tecnologia que é devida para aquele momento, aquele contexto e aquelas pessoas, e depois preparar as pessoas nos processos e na comunicação para que efetivamente os resultados sejam aqueles que procuramos. Obrigado, Helena. Bem, eu sou um entusiasta de tudo aquilo que possa ajudar nas pessoas, aquilo que possa ajudar às organizações. Eu adoro negócio, eu adoro ajudar negócio. Acho que a conversa está muito boa, estou aqui preocupado com o tempo e, portanto, eu vou vos agradecer do fundo do coração pelas vossas partilhas honestas. Eu acho que é assim que tem que ser. Quero também agradecer a quem esteve aí do outro lado a ouvir-nos e que, enquanto acompanhava esta mesa redonda, pensou eventualmente no caos de relatórios, na dificuldade em ligar tecnologia a pessoas. Aquilo que eu sei que podemos aqui todos dizer é que não se está sozinho, portanto isto acontece com toda a gente. Foi também a pensar muito nisso que aqui nós, na Lumia HR, desenvolvemos uma solução para ajudar as empresas a transformar esse sentimento em dados dispersos em decisões estratégicas, decisões transparentes. Convido para seguirem a nossa página, para visitarem o nosso site
para conhecer o nosso trabalho, o trabalho destes nossos parceiros que aqui estão, fantástico, que agregam valor à tecnologia. Aliás, esse é um bocado o nosso modelo. Temos a tecnologia para suportar, mas é o know-how destas pessoas. Se olharmos aqui para pelo menos 20 anos de experiência de cada um de nós que aqui está, estão aqui 100 anos de experiência acumulada e também de trabalho em equipa. Bom, acho que está aqui um mote deste primeiro episódio. Vamos certamente fazer outros, tentar trazer outras visões. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa participação, por quem está aí desse lado, e até um próximo episódio.